graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos neste canal para levarmos a mensagem gloriosa do Senhor Jesus Cristo aos seus corações. Amém? E nesse momento, antes de trazermos a mensagem, nós convidamos você, juntamente conosco, para adorarmos ao Senhor Jesus. Chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Aleluia, maravilhoso, Rei da Glória.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 2, versos de 1 a 5. Queridos, eu quero vos falar nesse momento da grandeza da salvação dada por Jesus Cristo. A grandeza da salvação dada por Jesus Cristo. E no capítulo 2 de Hebreus, o verso 1 em diante diz: por esta razão importa que nos apegamos com as firmezas verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão por desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, ao qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua verdade, segundo a sua vontade. Querido, quando falamos de salvação, alguns não atentam para o seu valor, para a sua grandeza, para o seu benefício. Alguns olham em seu redor somente com os olhos carnais e dizem: não preciso ser salvo de nada, porque não estou em perigo. Porém, quando olhamos com entendimento espiritual, vamos entender que todos precisam da salvação, pois somos náufragos no mundo pelo pecado. Romanos, no capítulo 23, no capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Todos pecaram. Então, todos náufragos no mundo pelo pecado. Se são náufragos, precisam ser salvos. Precisam ser salvos. Imagine uma pessoa em alto mar, náufrago. Ele clama pelo seu salvamento, por uma tábua de salvação. E Cristo é esta tábua de salvação. Cristo é a verdadeira salvação. Porém, Cristo é a salvação. No capítulo 4 de Atos, no verso 11, diz assim, capítulo 4 de Atos, verso 11, diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal para a construção de um edifício espiritual. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, com este ato de Jesus, a salvação que recebemos de Jesus, com isto nos religa, com isto religa o homem com Deus. O homem estava desconectado com Deus, e esta salvação que Cristo traz ao pecador, ele religa o homem com Deus. E assim, nós agora, livres da maldição do pecado, podemos, salvo da maldição do pecado, podemos entrar na sua presença. Quando lemos o texto de Hebreus, no capítulo 19, ali há algo assim tremendo para nós meditarmos. Porque diz assim lá no capítulo 10, no verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo sacrifício vivo de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, e essa promessa que nos fez o próprio Cristo Jesus. Essa promessa que nos deu foi selada. Então, amados, este abismo, Jesus é esta ponte que nos religa com Deus, nos dando a salvação.
Mas talvez você esteja perguntando por que a Bíblia diz que a salvação é grande? Porque no texto que lemos lá do capítulo 2, de 1 a 5, vai dizer não negligenciar tão grande salvação. Por que a salvação, a Bíblia diz que ela é grande? Porque a sua base, o seu alicerce é divino. A sua base e o seu alicerce é divino. E esta base da salvação, este alicerce da salvação é Cristo, o autor e consumador da salvação. Jesus Cristo de Nazaré. E o preço pago pela salvação foi a sua própria morte na cruz. Capítulo 3, verso 16 de João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Também Pedro, na sua epístola, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, 24 e 25, diz assim, aleluia, glória a Deus. No capítulo 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 e o 25, carregando Ele mesmo os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrado como ovelha, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Então, sua base, seu alicerce é divino. Este é Cristo, o autor da salvação, o preço, a sua própria morte. Mas qual a abrangência da salvação? Tempos eternos. Tempos eternos. No capítulo 5 de Hebreus, no verso 7, diz assim, Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrima, orações e súplica a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a sua abrangência, a abrangência da grandeza da salvação, ela é eterna na pessoa de Cristo Jesus. E abrange tanto os judeus como os gentios. Está lá em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, no verso 16, que Paulo escreve assim, dizendo, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não me envergonho da salvação de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego, os gentios, ou para quem quiser. A salvação está disponível, a grandeza da salvação, ela abrange quem quiser receber na pessoa de Cristo Jesus. Mas quais os benefícios da salvação? Aqueles que são salvos, que benefício recebem? A cura do corpo, da alma e do espírito. O homem, ele é composto dessa dicotomia, corpo, alma e espírito. É uma doutrina que fala de dicotomia, onde o corpo e a alma e o espírito não são desassociados. Nós cremos na tricotomia, corpo e alma e espírito. E o benefício da salvação, ela vem trazendo a cura do corpo, da alma e do espírito, trazendo livramento, trazendo alegria e paz. Romanos 5, verso 1 e 2 vai dizer também a respeito disso, que justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta grandeza na qual estamos firmes e gloriamos da esperança da glória de Deus, isto é, a salvação. Então, ele traz livramento, somos livres, libertos, temos o livramento todos os dias, temos alegria plena, o regozijo, temos a paz do nosso coração, trazendo também preservação para sempre na glória celestial. Somos preservados na glória celestial.
e também recebemos benefícios diários. O salmista, no capítulo 18 de Salmo, ele escreve da seguinte maneira, capítulo 18 de Salmo, no verso 19, a nossa edificação, está escrito assim, irmãos, capítulo 18 de Salmos, no verso 19 e o 20, ele diz, aleluia, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim, retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza da minha alma. Então, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele nos traz através da salvação os benefícios diários. Mas qual a sua infinidade? A salvação ela é infinita. Aqueles que a recebem em espírito e em verdade, porque abriram seu coração e confessaram verdadeiramente ao Senhor, este a tem eternamente. Então ela é infinita. E ela alcança as profundezas dos corações dos homens e os lugares mais longínquos para redimir e dar acesso ao redimido aos céus. Então ela vai, através da palavra do Senhor, no mais profundo coração, nas profundezas do coração do homem. Por mais duro que seja, o Espírito vai quebrando as amarras, e muitas destes vêm a reconhecer o senhorio de Jesus, sendo alcançado por esta salvação. E isto é levado aos lugares mais longínquos, nos quatro cantos da terra. E o propósito é redimir e dar acesso ao redimido ao céu. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, ele diz assim no capítulo 3, de Éfeso, no verso 14, ele diz assim, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no coração, no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Ele vai no mais profundo, mais lugares longínquos para redimir e dar acesso aos redimidos aos céus. Mas, qual a sua confirmação? Que confirmação nós temos? Quem confirma isso é o próprio Cristo. O próprio Cristo, quando Ele disse para irmos pregar o Evangelho, está em Marcos, no capítulo 16, de Marcos, no verso 14, está escrito assim, verso 14, diz assim, Marcos 16, estou chegando lá, verso 14, ele diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Quantos não têm crido na salvação, na grandeza da salvação de Cristo? E censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que os tinham visto já ressuscitado.
Quantos não têm dado crédito quando falamos da salvação? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado está salvo. Porém, quem não crê será condenado. Eis sinais onde acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, esta confirmação da salvação, o próprio Cristo nos afirma, o próprio Cristo nos manda levar esta mensagem da salvação. Mas quais requisitos básicos para receber esta tão grande salvação? Que requisito eu tenho que pagar, pastor? Eu tenho que carregar uma pedra na cabeça? Eu tenho que fazer isso e mais isso? Não, queridos. O requisito é a fé. A fé na palavra de Deus. A fé salvadora. A fé que me faz me voltar para Deus na pessoa de Cristo Jesus. A fé que me faz crer, me faz obedecer. A fé. Pois salvação, queridos, é favor imerecido, chamado de graça, dado por Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Salvação não se compra, não é obtido por obras. Não, amados. É pela fé na pessoa de Cristo Jesus. Se com tua boca tu confessares e com teu coração tu crê em Jesus Cristo de Nazaré, serás salvo. Serás salvo. O que a epístola de Tito vai nos dizer? Que está escrito lá na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 11 ao 14, diz assim: é preciso, aleluia, capítulo 2, verso 11, diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades, isto quer dizer que educando-nos para que possamos renegar, ou seja, deixar para trás, largar as impiedades e as paixões mundanas, para vivermos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Então, queridos, que nós possamos ter esse requisito e receber a nossa salvação. A salvação na pessoa de Cristo Jesus. A fé em Jesus, o aceitar a Jesus como nosso Senhor e muito suficiente Salvador, nos garante a salvação. Quero concluir, não há grandeza maior para a vida da humanidade do que a graça de Jesus Cristo. Pois por ela somos salvos. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Salvo de quê, pastor? Da ira vindoura. Agora, com simplicidade de coração, aceite a graça de Jesus e seja salvo. Com simplicidade no coração. Quando eu digo simplicidade, eu estou falando de inteireza, de verdade no coração. Não adianta dizer, bater no peito, eu tenho Jesus.
preciso abrir e em sinceridade recebê-lo, aceitando a sua graça salvadora, porque pela graça sois salvo. Aceite a graça que Jesus te dá e seja salvo para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Inclina a tua cabeça. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo dia que passamos. Te agradecemos pelo momento que estamos vivendo. Porque diz a tua palavra: em tudo dá graças, porque os que confiam em ti são como os montes de Sião. Ainda que 1000 caia à tua direita e 10.000 à tua esquerda, ou 10.000 à tua direita, não seremos atingidos. Veremos somente o castigo daqueles que não te buscaram, daqueles que não te deram a atenção devida, não depositaram a fé em ti. Mas o Senhor é a nossa segurança, nosso alto refúgio. É o Senhor que nos embala nos seus braços, nos consola, nos conforta, nos ensina, nos mostra o verdadeiro caminho, que é tu mesmo, porque tu dizes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por ti, meu Senhor. Assim, abençoa a tua igreja, abençoa a todos que nos ouvem, leva esta paz ao coração, venha sarar o corpo, as enfermidades, a alma, as doenças psicossomáticas da alma e a doença do espírito, que muitas vezes está entristecido, muitas vezes está até buscando, batendo em tantas portas, mas ainda não encontrou a porta. E Jesus diz: eu sou a porta verdadeira. A única porta que precisamos abrir e passar é Cristo, a nossa porta verdadeira que conduz para a salvação. Assim, abençoe os nossos lares, Cristo, para o louvor da tua glória. Que o amor de Deus, a consolação gloriosa do Espírito Santo e a graça sobre graça de Jesus nos abençoe eternamente. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus.